Ele fala que tipo de pessoas atiram em bombeiros, não sei o que, é um discurso bem de luto ali, com muita raiva, né? Ele construir o ódio é difícil por causa disso, porque você tá lá, não, eu não vou ser racista, daí você é assaltado e por uma coincidência é um negro, daí você já, não, todos os assaltantes são negros, todos os negros são assaltantes e volta todo o teu ódio. Então são coisas que, enfim, é difícil trabalhar com desconstrução do ódio, porque qualquer coisinha pode fazer a pessoa ter um retrocesso muito grande. Desculpa, André, agora o professor de história falando a respeito dos temas. Eu acho que assim, eu acho que tem duas discussões, né, que podem nascer do que nós trouxemos hoje, né? Primeiro, uma discussão de como essas histórias estão sendo contadas nesses filmes, né? A própria história dos filmes, né? Você tem toda uma discussão em torno do cinema e como o cinema trabalha com temas polêmicos e difíceis. Que é um pouco o que estavam fazendo agora, né? Vocês trouxeram vários elementos aí dessa parte. E tem uma outra coisa que é como a gente enfrenta a questão que não é um problema do nazismo em si, mas que o nazismo nos traz de bandeja de maneira muito clara, né? O nazismo como um grande exemplo de um problema que é maior do que ele. Eu vou começar a falar mais da segunda, porque vocês falaram bastante da primeira agora, né? Eu acho que assim, a força desses três filmes, tanto as duas versões da Onda quanto a outra história americana, é que eles trazem a questão do nazismo para o problema, para onde está o problema de verdade, que não tem a ver com escolhas individuais de vilões e mocinhos, mas sim com questões de identidade e questões de comunidade. Eu acho que os três filmes fazem isso muito bem, né? Claro, cada um com um tom, cada um com uma pegada. Tem no filme do Edward Norton, né, uma outra história americana, tem um tom bem de cinema americano, né, com um fechamento bem explicado, bem amarrado, que é diferente do filme alemão, né, que termina de uma maneira mais trágica, mais aberta, né. E claro que a primeira versão, que é a versão do que aconteceu mesmo. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, nem me lembro por que eu assisti, eu acho que foi um colega professor que me passou ele, professor de geografia. Eu fiz essa experiência na sala de aula. Acho que foi o Roberto Candelori que passou, lembra dele, Felipe? Claro. Foi o Betão, ou foi o Betão, ou foi um amigo dele que chama Márcio. Bem, eu comecei a fazer essa experiência. A primeira parte que ele faz a brincadeira dos lugares, e sai, e entra, e realmente a velocidade com que as crianças respondem aquilo é muito, muito, muito grande. E aí eu parei no segundo dia, nem comecei assim, nem continuei, né? Não levei a coisa ao cabo, eu era também muito moleque ainda, ali com 22, 23 anos, mas me assustou a velocidade com que a gente responde a ideia de comunidade, né? Então, eu acho que a melhor maneira de endereçar esse problema da identidade, comunidade, que é essa relação entre eu e o outro, né, entre eu e o coletivo, quer dizer, como se estabelece uma relação, a história de um cara que sobreviveu a um neonazista, que é aquele massacre em 2011 na Noruega, né, que aquele maluco entrou numa ilha, ele estava tendo a convenção do que seria uma espécie de PSDB norueguês, nem era PT, hein? Não, era o partido da esquerda. Não, mas era um partido de esquerda, um partido social-democrata, um partido não era, mais florido, assim. Mas é o Partido Democrata da Suécia, vamos colocar assim, né? A esquerda deles ali. O que a gente poderia chamar de esquerda deles, né? Mas, independente do que o partido fosse, o cara por um jogo de, não sei se sorte, inteligência do cara, do ponto de vista militar, ele acabou matando muitas pessoas, né? Pela maneira como ele pegou as pessoas no lugar. Que era uma ilha, os caras não tinham pra onde fugir e tal. E tem uma história de um cara, eu vou tentar falar o nome do cara aqui, que sobreviveu a esse massacre e se transformou em um ativista contra o extremismo, chama Bjorn Iller. Ele não é um nome difícil de encontrar na internet, por quê? Esse cara, quando foi estudar, quando foi entender o que tinha acontecido com ele, né, quando ele começou a lidar com o trauma, quando ele começou a entender quem era aquele cara que tinha feito aquela atrocidade, aquele neonazista norueguês, né, aquele extremista norueguês, ele percebeu que o cara era muito parecido com ele. Assim, história parecida, no mesmo tipo de bairro, no mesmo tipo de escola. E falei, porra, mas por que ele virou isso e eu não? Né? História de família, tudo muito parecido. E ele começou a pensar nisso, e aí ele percebeu duas coisas. Na verdade, uma coisa, né? O papel da escola. Porque ele teve um professor de filosofia, que na época ele estava com ideias mais agressivas e tal, esse professor de filosofia abriu espaço para conversar com ele. E aí esse cara, numa tentativa de tentar entender o que tinha acontecido com ele e sobre passar por esse trauma, né, lidar com esse trauma, ele saiu conversando com extremistas presos pelo planeta.
Ele saía entrevistando os caras, o pessoal jihadista, extremistas de direita, extremistas de esquerda. E ele foi... deixa eu mudar aqui o... Estou um pouco abafado no áudio, então um pouquinho, deixa eu ver se... Eu boto aqui assim, ó, faço uma Madonna versão do Piniquim, se ele melhora. Ele saiu conversando com esses caras e percebeu que havia algo de comum nesses caras. No momento que eles estavam ali... Para mim travou feio aqui, voltou? Não? Normal. No momento que eles estavam na adolescência, foi o momento que eles foram levados ao extremismo. Então isso aparece com muita força nos 3 filmes, né? A facilidade com que você manipula um jovem. Isso é claro, isso é senso comum, mas isso é um momento evidente de perigo social. Né? E aí ele percebe que esses jovens, quando apareceram com ideias extremas nos espaços públicos, em particular nas escolas, eles foram silenciados. Então ele criou uma ONG, ele faz um trabalho aí desde 2011, convencendo as escolas que as pessoas com ideias as mais malucas que forem, os jovens têm que ser ouvidos. E aí é uma coisa interessante, essa ideia que é muito assustadora, né? Porra, mas se o cara vai falar que tem que matar, tem que destruir, tem que trucidar, como é que eu lido com isso em sala de aula? Então, claro, você precisa ter um preparo. O professor que vai lidar com isso precisa ter um preparo. Mas não vou fazer a discussão pedagógica. É interessante você perceber, quando você pega esse fato, com o que a gente vai vendo nos 3 filmes, é que a questão do neonazismo está ligada às questões sociais. O neonazismo ele não surge, não cai de uma árvore qualquer. Ele tem uma história, né? Ele não está passando lá e foi um cocô de passarinho. Não. Nós plantamos esse processo. Então, quando a gente vê lá numa outra história americana, nós estamos falando de uma comunidade profundamente atravessada por desigualdades sociais, culturais, históricas, e que essas desigualdades são alimentadas politicamente, e são não só alimentadas politicamente propositalmente, mas também pioradas pelas questões próprias da desigualdade capitalista. Então, quando você vê ali no jogo escolar, a entrar num grupo neonazista é como entrar numa gangue, né? Você tem proteção, você tem todo um jogo da cultura jovem periférica americana, estadunidense, desculpa, que para nós é estranho, para nós, né? Que não pode sair também, né, André? Como todo movimento de gangue, depois que você entra, sair se torna quase impossível. Agora, isso é bem mostrado também na outra história americana, mas dentro do presídio, né? Na hora que ele sai do grupo, ele é estuprado pelo próprio grupo, isso, né? apanha violentamente, enfim. É isso. Então tem um jogo aí que é fundamental para quem estuda. Eu estudo essa discussão, né? Eu faço a discussão sobre a questão de identidade e totalitarismo desde o TCC da graduação. Então, meu TCC foi sobre isso, com não violência Luther King, e meu mestrado foi sobre um grupo negro fascista aqui no Brasil, que é a Frente Negra Brasileira. Meu doutorado foi sobre um judeu que se formou em medicina e misturou com Marx, Freud Marx, e foi um dos primeiros a fazer isso, né? Então, e também teve que enfrentou abertamente o neonazismo na Alemanha, depois fugiu de lá, né? Mas quando você vê acaba lendo muito sobre isso, eu acho que a questão central para a gente problematizar é a questão de comunidade, quer dizer, como nós constituímos comunidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, aí sim, história macro, né, é lembrar que o neonazismo ele não é só fruto de uma série de problemas sociais contemporâneos, né, como é também históricos para além da Segunda Guerra Mundial. Quando você estuda assim, puxa, quem é Hitler, né? Quantos anos Hitler tinha na Segunda Guerra Mundial? Puxa, eu não sei de cabeça isso, mas eu sei que na Primeira Guerra Mundial 50. Ele era um sargento. 50. Na Primeira Guerra Mundial ele era um sargento. Então, quando que o Hitler foi formado... Foi o exército alemão, porque ele não passou no exército austríaco porque ele era muito baixo. Fantástico isso, né? Mas quando você pega a idade que o Hitler foi formado no exército, na hora que ele entrou no exército e começou a se preparar para ser exército, qual a idade, quem são esses homens que criaram Hitler? Que formaram não só Hitler, mas todo esse grupo de radicais militares que depois vai dar a base para o Hitler chegar ao poder, né? Engraçado nessas semelhanças com a história, né? De um militar idiota apoiado por militares mais inteligentes que chega ao poder. Mas não vamos falar disso, né? Nosso foco. Mas quando você pega essa questão, que idade tem um oficial que está formando esses jovens? Entre 40 para 50 anos. Puxa, um cara com 40 anos na década de 10 na Alemanha,
Quando é que ele foi um jovem militar? Vamos voltando. Aí você vai pegar quando o cara foi no final do século XIX. Aonde estava esse jovem alemão no exército, que faz parte do exército no final do século XIX? Provavelmente ele estava lutando as guerras coloniais na África. E quando você pega o que o exército alemão fez na África, tem um dos generais, né? Claro, esse general não formou o Hitler, mas esse general formou os jovens que formaram Hitler. Esse cara fez o massacre dos Hereros, que era um povo que enfrentou os alemães, um povo de guerreiros, enfrentou os alemães, e o general decidiu que tinha que matar os caras, eliminar. Em Tanganica foi esse massacre. Tanganica. Ele vai cercando os caras e leva a população Hereró para um deserto, e aí os caras entram no deserto e vão lentamente morrendo de fome, porque eles não têm como fugir do deserto, porque o exército alemão está impedindo isso. E esse cara faz uma frase que ele fala assim: vamos lavar a África com sangue africano. Ora, 40 anos depois, mais ou menos, 40 para 50 anos depois, o Hitler vai falar: vamos lavar a Alemanha em sangue judeu. Então, isso não é uma coincidência, né? Era o herói dele. O nazismo não é um azar de percurso. O nazismo, e não só o nazismo, mas todos os movimentos extremistas ali, sejam fascismo italiano. Fascismo italiano foi gerado nas lutas também na Etiópia, na Somália, né? Do colonial italiano. E para agradar meus amigos de esquerda, né, o totalitarismo stalinista também. Então, esses movimentos totalitaristas que dominam. Mas o Stalin não teve colônia. Mas não precisou, né? A colônia era interna, né? Russificou. E aí você vê, né? O que o Stalin faz é muito parecido, porque o que eles fazem é a russificação, né? Eles pegam populações pequenas, removem, jogam dentro de Moscou e pegam um conjunto enorme de soviéticos e joga naquela região de russos. E aí você pega hoje esses enclaves separatistas que tem lá na Geórgia, tudo tem essa história, né? Então, esses grandes líderes que dominam a Europa, independente da desculpa que eles dão para fazer isso, tá? Se é uma desculpa com roupagens de esquerda ou de direita, eles governam de uma maneira muito autoritária e muito pela morte, né? Então tem uma sacada que eu acho que é legal, misturando aí um pouquinho com Foucault, né? Que é de você perceber que esses movimentos históricos, na onde vão surgir o neonazismo, eles são frutos do processo industrial, em especial da segunda revolução industrial. Não vou entrar muito nesse mérito, porque não é nosso foco hoje, nosso foco é discutir o filme. Mas é interessante perceber que essa violência desumanizante... A gente usa o gancho do filme para falar de outras coisas. Mas eu acho que é legal assim, de perceber que essa violência desumanizante, né, essa violência que desumaniza o outro, ela não é incomum na história humana, ela é muito comum na história humana, mas a partir do século XIX ela ganha uma nova roupagem porque ela passa a ser industrial. Ela produz mortes em larga escala. Isso é novo na história humana. Então eu acho que é isso que junta todos esses movimentos, independente de quem você goste mais, você fica pagando pau pro Stalin, pro Hitler, porque aí tem meus amigos que pagam pau pro Stalin também, né? Mas independente de quem você gosta, você tem um processo aí... Não queima o canal, tá, o Guilherme? Esses processos, essas lideranças... Queimando o canal aí. Não, tô brincando, pô. Esses grandes líderes aí... Esses líderes do começo do século XX, eles têm uma formação, esses heterotópicos do começo do século XX, né? Brincando que a gente estava no WhatsApp hoje conversando sobre isso. Então, essa liderança europeia de homens brancos foi criada de maneira muito violenta ao longo do final do século XIX e do século XX. Então,